não sabe o que é layout, como fazer, como funciona e por que é tão importante para o seu cliente, nesse vídeo eu vou explicar para você como fazer um layout assertivo para satisfazer o seu cliente. A princípio, você precisa saber o que é, o que significa e para que serve. O layout é a planta onde a gente vai definir onde vai ficar o posicionamento de cada móvel, eletrônico ou máquina que tiver naquele ambiente. Ele significa que aquele ambiente ele tem uma organização, que tudo que está ali em determinado local foi pensado antes mesmo de começar a fazer a decoração do projeto. E ele serve para a gente ter certeza que aquele ambiente está funcional, vai trazer conforto e bem-estar para o cliente, porque a gente faz todo o posicionamento dos móveis baseado na ergonomia. E para quem não sabe o que é ergonomia, a ergonomia é um estudo de humano com máquina. Então, por exemplo, tudo que a gente vê de móvel, de máquina, qualquer coisa que não faça parte do nosso corpo humano, aquele produto ele foi pensado para atender às nossas necessidades. Necessidades quer dizer o quê? Estado físico, mental. Então a gente sempre leva em consideração a altura dos móveis, a disposição que aqueles móveis vai ficar. Em apartamentos que eles são muito pequenos. Então se você colocar uma mesa, armário e do outro lado da mesa você colocar pia, fogão, ou seja, a pessoa vai ter que fazer esse movimento para ir pegar alguma coisa no armário, voltar para o fogão, pegar alguma coisa no armário, voltar para a pia. O que significa que se tiver gente sentada na mesa e puxar a cadeira, vai diminuir mais ainda o espaço, atrapalhando na logística do projeto. Então, se a pessoa estiver passando com alguma coisa quente, alguma coisa que possa acabar derrubando, é um risco a mais para o seu cliente de acabar causando um acidente. E outra coisa também, a pessoa pode bater a perna na mesa. Isso lá na minha casa acontece muito e eu sou uma pessoa muito distraída. Então, às vezes, eu acabo esbarrando minha perna na mesa e fica aquele roxo. E a gente não quer que isso aconteça com o nosso cliente, principalmente se ele tiver criança, né? Porque se a mesa não for redonda, né, for uma mesa quadrada e a criança tem mania de ficar passeando pela cozinha, pode bater a cabeça, enfim, né? Você que tem filho, você sabe muito bem como que é isso. Mais pra frente nesse vídeo eu vou mostrar pra você como é o layout da minha casa e uma solução que eu tô procurando fazer para evitar esse tipo de situação. Então, antes disso, vamos falar mais um pouquinho sobre os benefícios de um layout. E a primeira coisa é: o layout, ele otimiza os espaços da fábrica. Então, ele contribui com um melhor posicionamento de equipamentos, maquinário, faz cada espaço ser aproveitado em seu máximo potencial. Além disso, toma um uso mais eficiente e otimiza o deslocamento de tempo de cada colaborador. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem trabalha em fábrica, montadora de carro, sabe como que é que funciona a linha. Cada movimento que existe na linha de produção foi pensado nos mínimos detalhes para evitar qualquer tipo de erro e acidente. Tanto erro no produto, né, e acidente com a pessoa que está ali desenvolvendo aquele produto. Então, cada pessoa naquela linha de produção fica responsável por colocar uma peça e fazendo sempre os mesmos movimentos, para evitar que ela se confunda e acabe cometendo o mesmo erro. Mas também a pessoa não pode ficar o tempo inteiro fazendo sempre o mesmo movimento, porque muitas pessoas saem lesionadas por conta disso. Então, a cada tempo em tempo, ou dias ou semanas, aqueles trabalhadores que ficam na linha, eles trocam e um vai fazendo o serviço do outro para não ficar sempre aquele serviço muito repetitivo e acabar lesionando uma coluna ou causar uma tendinite. Então agora vamos para a segunda parte do processo. Que fique claro, a gente precisa otimizar ao máximo aquele espaço. E o segundo benefício de ter um bom layout, aqui diz o seguinte: a adaptação do espaço da empresa a um layout mais eficiente faz solução a serem promovidas e o fluxo dos processos. A movimentação de ativos e colaboradores sejam mais fluidos e assertivos. Então isso volta para aquilo que a gente estava conversando. Para diminuir a chance de erros, foi criado um processo. E aí a gente entra para a terceira parte, que é minimizar riscos de acidente. Um espaço otimizado oferece uma percepção de riscos mais clara. Assim, a redução e controle das atividades ou dos equipamentos de risco é mais eficiente, traz maior harmonia aos processos e flexibiliza os recursos que seriam gastos com os próprios acidentes. Então, a gente entra agora para o quarto benefício de ter um layout assertivo.
reduz a movimentação de pessoas. A movimentação desnecessária de pessoas é reduzida e, em alguns casos, eliminada. Isso acontece pois o espaço está planejado e otimizado a fim de auxiliar na produtividade e reduzir a ociosidade, desafios e procrastinação. Para concluir, a gente usou esse exemplo de como o layout é tratado em uma fábrica. Então, a gente tem que levar isso agora para o designer de interiores, que seria o layout do ambiente. Para conseguir fazer isso, a gente vai fazer um esboço do layout. Para a gente começar a fazer esse esboço do layout, a gente tem que ter feito o briefing do cliente. Para quem não sabe o que é briefing, eu gravei um vídeo aqui para o YouTube, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo e também aqui nos cards, para quem quiser saber mais sobre esse assunto depois. Nesse briefing que a gente vai usar para o layout, a gente vai precisar de informações como que qual o tamanho da bancada da cozinha que esse cliente quer, qual o tamanho da geladeira que ele quer, se ele quer aquela geladeira frost free, se ele quer um fogão cooktop. A gente tem que saber todas essas informações dos móveis que o cliente quer comprar, se ele vai querer fazer planejado ou se ele vai usar os móveis que ele já tem. E por que a gente precisa saber dessas informações? Quando a gente estiver montando um layout, nós vamos precisar saber das medidas de cada projeto. Por quê? Se o fogão for 5 centímetros a mais, talvez ele não encaixe. Não tem como você fazer o layout sem saber as medidas de cada coisa que vai ser usada naquele projeto. Então, nós temos que nos adaptar àquilo que está disponível para concluir o nosso projeto. Então, você precisa ter todas as anotações. Qual geladeira que seu cliente vai querer comprar, ou qual que é a medida da geladeira que ele já tem, bancada, tudo. Gente, vocês precisam saber de tudo. A partir dessas informações que você tiver pego com o seu cliente, aí sim você vai conseguir montar um layout e apresentar para ele. E de preferência, não faça só um, faça mais de um layout. Porque às vezes o seu cliente ele não vai gostar do primeiro nem do segundo, mas pode ser que goste do terceiro. Agora eu tô com a minha conta do SketchUp aberta. Como eu não tô com o computador, eu vou gravar um vídeo da tela do meu celular, mostrando pra você a cozinha da minha casa. Eu desenhei ela lá, do jeito que ela tá hoje, como eu quero deixar ela no futuro. Então eu vou gravar e vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu levei em consideração pra fazer esse layout na prática. Então bora pro vídeo? Bom, pessoal, estamos aqui agora na cozinha da minha casa. Como vocês podem ver, ela tem 3 portas na cozinha, uma é da sala, uma vai pro corredor e a outra vai pra lavanderia. Essa porta que tá do lado da pia, ela é onde que vai pra lavanderia, tá? Então, nós temos o fogão e do lado nós temos a mesa. Ali na ponta da mesa fica uma cadeira. Então, quando a gente vai abrir o fogão, acaba que tem que tirar a cadeira. Se tiver gente sentada ali e o forno estiver ligado, fica esquentando as costas da pessoa, né? Então, aqui já identificamos o primeiro erro no layout dessa cozinha. Aqui na frente da mesa fica outra cadeira, só que atrás nós temos a geladeira. Então, se tiver alguém sentado na cadeira, a gente já não vai conseguir abrir a geladeira direito, né? Ainda dá para abrir, porém, se alguém for passar, se tiver tendo circulação nessa cozinha, né? Que como vocês podem ver, tem 2 portas desses 2 lados. Então, se mora bastante gente na casa, acaba tendo bastante circulação. Tendo uma pessoa sentada e outra pessoa abrindo a porta da geladeira, uma terceira já não conseguiria passar entre elas. Então, já identificamos um erro muito grande aqui. E o armário da cozinha, ele fica ali na outra ponta, né? Fica ali do outro lado. E quando vai passar uma pessoa, se tiver outra sentada, ou se tiver alguém abrindo a geladeira, né? E essa pessoa estiver indo pra pia, já acaba que atrapalha também. Desculpa tá mexendo no celular dessa forma, tá, pessoal? É porque eu tô mexendo no celular e eu não tô acostumada a mexer pelo celular. Bom, depois da gente identificar todos os possíveis problemas aqui que atrapalham no layout dessa cozinha, a principal coisa aqui que atrapalha é o quê? A mesa e a geladeira. Do lado da geladeira, podemos observar que tem um espaço vazio, né? E na minha casa, a gente sente falta de ter mais armários, porque esse armário que tem aqui do lado, ele não cabe tanta coisa assim, tá? Por mais que ele pareça ser grande, a ergonomia dele não é bom, é um armário antigo, né?
Se vocês observar, é um armário muito comum, muitas pessoas ainda têm ele nas casas, né? O pessoal que é mais antigo. A única coisa que tá diferente nele é a cor, porque no caso a gente vai envelopar, essa não é a cor original dele, ele é meio amarelado, mas enfim. Então, nós vamos mudar a mesa e a geladeira de lugar. E os armários também, pra quando a gente estiver fazendo comida, não precisar ficar indo tão longe assim lá nos armários pra pegar as coisas. E a gente também quer acrescentar outros armários pra poder caber uma fruteira, um lugar pra gente poder colocar os utensílios elétricos, que seria o liquidificador, fritadeira, forninho. Então, eu vou começar a modificar aqui. Eu tive que parar o vídeo porque o SketchUp ele não foi otimizado para mexer de desktop, tá? Mas eu modifiquei aqui já a cozinha, só para vocês entenderem mais ou menos como que ficou. Como eu tirei a geladeira de frente da mesa, então nós já não temos mais aquele problema de abrir a geladeira e ter alguém sentado lá na mesa. Já não vai atrapalhar tanto assim. Então, nós mudamos ela também de parede, para não ter mais aquele problema com o fogão. E mudamos o armário e passamos a geladeira lá pro outro canto. Do lado da geladeira, a gente aproveitou o espaço para colocar 2 prateleiras. E embaixo, a gente vai colocar umas mesinhas de fruteira. Essa cozinha, ela não dá para aproveitar muita coisa, né? Porque ela tem muita porta e tem a questão da pia que não dá para mexer. Se a gente tirar o fogão ali, ele já não vai ficar perto da janela. Poderia mudar o fogão de lugar, mas a gente não tem intenção de colocar uma coifa. Então, essa seria a primeira opção de um design para essa cozinha. Nós tentamos também colocar a mesa ali do lado onde está a geladeira agora. Só que a mesa, ela fica entre a passagem da sala para o corredor. Então, acaba atrapalhando também da mesma forma. Mas aqui a gente já solucionou um problema que seria dos armários ficar mais próximo à pia e o fogão, né? A ideia seria a geladeira também ficar mais perto ali. Só que até agora a gente não descobriu uma opção de como fazer isso. A gente ainda vai dar mais uma estudada no layout. Se você tiver alguma ideia para sugerir, deixa aqui nos comentários. Então fica esse exemplo aí para vocês terem como reflexão. E a gente também pode levar em consideração trocar alguns móveis, né? Para poder melhorar essa ergonomia, né, desse ambiente. Mas por enquanto é isso, pessoal. Mais para frente, se tudo der certo, eu gravo um vídeo para vocês mostrando como ficou. Quando eu realizar a reforma, eu gravo tudo para vocês. E é isso. Essa foi todas as dicas que eu tinha para mostrar para vocês sobre layout. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like. Obrigada por ter ficado até o final e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!